Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um áudio do canal e hoje a gente vai estar falando de comunicação, tá? Comunicação. Meus amigos, vocês pedem bastante aula de comunicação, decidi trazer para vocês dessa vez em formato de áudio, tá? Se vocês gostarem muito desse conteúdo, eu posso trazer em formato de vídeo, tá? Mas vamos lá. Hoje a gente vai estar falando sobre sinais de desinteresse na comunicação um para um, tá? Então hoje o tema é bem interessante, vai te agregar muito. E vou te falar aqui alguns sinais que você vai evitar, seja falando no sentido profissional, seja falando no sentido casual, no sentido do relacionamento, tanto faz, tá? Esses sinais, eles são biológicos do ser, né, que se adaptou a um ambiente social. Então, todos os sinais que eu vou falar aqui, que eu vou estar explicando no meio do caminho, são sinais de desinteresse que praticamente todas as pessoas vão fazer, tá? Até eu mesmo arrisco dizer que eu faço inconscientemente, e são sinais que vale a pena estar atento para evitar problemas, para evitar erros, para evitar falhas e para acertar em networking, tá? Então se inscreve no canal, deixa teu like em busca de outros inscritos nesse canal. Vamos para cima. Vamos começar com o tema 1, tá? Pés virados para a saída ou para fora do comunicador. Bom, anota aí. Esse é o primeiro, né? Que a gente não tenho muito o que comentar desse primeiro, né? Os pés geralmente eles ficam virados para a pessoa que você está conversando, é meio óbvio, né? Se você está se comunicando com alguma pessoa no um para um, né? Obviamente essa pessoa ela vai se virar para você, ela vai olhar para você, ela vai ficar de frente para você. E se vocês estão conversando sentados, né? Muito provável que ela se virem pelo menos um pouco para a lateral para conseguir te enxergar, para conseguir te ouvir. Se essa pessoa não se vira, não se dá o trabalho de se virar, ou ela se vira, mas os pés ficam para frente e tal, é um claro sinal de desinteresse muito grande na comunicação. Isso não falha, né? É um acerto se você notar que isso acontece, que isso ocorre, né? Agora vamos para a segunda, né? Barreira física. Isso aqui é legal de comentar. Barreira física, o que significa isso? Bom, barreira física nada mais é que quando uma pessoa usa, né, algo, algum objeto, alguma coisa, para o quê? Para te fazer ficar afastado dela. Então, por exemplo, você pode estar se comunicando com uma pessoa em qualquer ambiente social e essa pessoa está com um caderno sei lá, nas pernas ou nas mãos, certo? E essa pessoa vai usar esse caderno de forma como se fosse um intermediador entre você e ela. É como se fosse uma barreira, entende? É como se fosse uma barreira que evita que você chegue mais perto, compreende? E quando você quebra esta barreira, seja pegando, tocando, é muito provável que as pessoas se irritem, né? Emocionalmente e saem e percam seu controle. Principalmente falando de relacionamentos amorosos, tá? É muito comum que quando você corta essa barreira física, haja um desconforto, tá? Próximo. Responde de forma genérica. Vale lembrar aqui o seguinte, tá? Responder de forma genérica é responder com seus vícios de linguagem. Há os mais comuns, tá? Responder de forma genérica seria repetir muitas vezes palavras-chave como sim, tá, legal ou pois é. Aqui são alguns exemplos que eu coloquei, mas que pessoas que são de regiões muito centralizadas, pessoas que são de regiões muito fechadas, muito nichadas, elas vão ter seus próprios vocabulários para mostrar desinteresse. Tá? Mas esses aqui são os mais comuns, que é você estar conversando com uma pessoa no um para um, né? E essa pessoa ela repete muito essas comunicações, né? Essas ideias. Então, assim, já é para se entender que não há interesse entre a pessoa e você, seja de todas as formas possíveis, tá? Próximo. Vale lembrar que, antes da gente passar por próximo, essa resposta genérica, ela vem acompanhada sem adicionar nova mensagem. Então, por exemplo, eu posso falar o seguinte, eu estou tomando café nesse exato momento, eu posso falar, meu copo de café é feio. E a pessoa pode complementar com legal, entendeu? Hoje em dia vê que não encaixa e ela não acrescenta nenhuma nova mensagem. Legal, mas por que é feio? Entendeu? Ela não acrescenta uma mensagem, uma pergunta, uma afirmação. Ela só repete, ela só replica. Vale lembrar que a gente está falando de comunicação um para um, tá? Não é de grupos, é a pessoa e você, tá? Nessa troca. Quarto, né? Não devolve as perguntas. É muito comum que numa conversa haja devolução de perguntas. Você pergunta, eu respondo e pergunto de novo. A pessoa responde o que eu falei e ela pega alguma coisa e pergunta de novo. Então há um parelho.
pergunta, resposta, pergunta, resposta. Assim que funciona uma conversa de um para um, onde um pergunta, outro responde. E nessas vezes que os maiores comunicadores se destacam, né? Mas se você não tem, se a pessoa, no caso, né, não há essa comunicação fácil de pergunta e resposta, cara, a gente pode contar aqui que não há interesse algum, tá? Algum, de forma nenhuma, não há interesse. Por que que não há interesse? Bom, não há interesse porque não há continuidade na conversa, né? E fora isso, é preciso que a outra pessoa devolva a pergunta. Se ela não devolve a pergunta, então muito possivelmente a conversa morre, tá? Aí falando num sentido mais de relacionamento, por exemplo, se há um interesse entre o comunicador e a pessoa que vai receber, que no caso é a pessoa que está sendo, está recebendo a informação, né? Essa pessoa, se ela não responde, então a gente pode decretar que não há nenhum tipo de interesse romântico também, tá? Vale lembrar que nem todas as vezes esses pilares que eu estou citando vão acontecer todos de uma vez, mas é muito provável que aconteçam uns 2, 3 de uma vez só, tá? Quinto, concordar com tudo, sem aprofundar. Então, assim, quando você está conversando com a pessoa e tudo que você fala, ela concorda. Entenda uma coisa, é muito difícil mesmo, é quase impossível um sujeito que teve outra criação, outras pessoas, outros pais, outro convívio, concordar exatamente com tudo que você diz, tá? Não dá. Concordar exatamente com tudo não dá. Então, assim, é uma forma de acabar com a conversa mais cedo. E tudo bem concordar. Geralmente as pessoas concordam e aprofundam. Como assim? Você solta uma sua opinião. Por exemplo, eu acho que carros são inúteis. Um exemplo, certo? Porque poluem o meio ambiente. E a pessoa concorda, né? Ela fala, não, verdade. E aí ela vai aprofundar, não, verdade. Por quê? Porque polui assim, assim, assim. Opa, houve um aprofundamento na comunicação. Quer dizer que vai fluir. Agora essa pessoa só concorda. Ou então, é isso. Pois é, como acabei de citar lá em cima, esquece, não há aprofundamento. Tá? Não há continuação da conversa. Sexto e penúltimo, né? A distração com objetos. É você estar conversando com a pessoa e ela se distrair com o objeto ali, continuar escrevendo aqui, entende? Não se virar para falar com você e qualquer tipo de coisa. Se distrair com objetos é assim um dos mares que as pessoas percebem, mas acham que não tem sentido, que não tem nada a ver. Muito pelo contrário, tem muito a ver. Então, assim, é complicado, mas a distração com objetos ela é real e tem que prestar atenção, né? Se distrair com certos objetos aqui e ali, principalmente excessivamente, né? E o último, atraso para responder, como se fosse um tipo de delay, né? Para estar respondendo as coisas em questão. Então, por exemplo, eu posso perguntar algo como foi seu dia, né? Por mais que seja genérico, a gente pode usar como exemplo. Como foi seu dia? E a pessoa tem um delay muito grande para responder. Tipo, uns 50 segundos a um minuto. Isso é muita coisa para se responder. Até uns 40 segundos, 45 já é problema. Então esse delay para responder mostra desinteresse e mostra a tentativa de finalizar a conversa, né? Agora, esses foram os pilares que eu citei, os mais conhecidos, tá? Eu vou só dar uma reafirmada em algumas coisas, porque, bom, quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu estudo comunicação tem exatos 4 anos estudando comunicação, 4 anos revendo essa área. Então, assim, eu digo que além destas coisas, né, a gente vai haver como que eu posso chamar isso, né? Eu apelidei normalmente de fuga social. É quando você quer conversar com aquela pessoa, ela sabe que você quer conversar com aquela pessoa, mas ela vai ter fuga social. O que que é isso? Ela vai fazer de tudo e mais um pouco para ter alguém com ela, conversando a todo momento, né? E quando estiver sozinha, ela vai fazer de todas as formas possíveis no ambiente social para não ser vinculado a você, nada que remeta a você e, além de tudo, vai ter um incômodo muito grande se for vinculado a você em algum tipo de momento, certo? Então, assim, fiquem atentos. Eu acho que uma das coisas que vale prestar atenção são esses sinais de desinteresse na comunicação, porque é algo muito moderno, é algo que acontece com praticamente todo mundo. E, claro, se vocês gostaram do vídeo desse formato de áudio,
vocês podem estar pedindo, eu posso estar fazendo o mesmo vídeo, claro, com um enredo diferente, mas com as mesmas práticas, com exemplos talvez diferentes, e trazendo para vocês em formato de vídeo pro canal, fechou? É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero que vocês tenham gostado desse aprendizado de comunicação e desejo o melhor, que Deus abençoe. E se inscreve no canal, aqui só tem conteúdo de qualidade. É isso, valeu e fui.